Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma resenha aqui do Nerd Rider. E o material de hoje, como vocês já viram pelo título, é Y, o Último Homem. Sim, meus jovens, temos aqui o último volume de Y, o Último Homem, que eu não canso de dizer que tem um trocadilho sensacional com o nome dele, né? Porque em inglês fica Why the Last Man. E aí esse why pode ser o porquê, né? Então seria o porquê o último homem, ou Y o último homem. Trocadilho sensacional, não vou cansar de dizer isso nunca. E temos aqui a conclusão. Quando eu postei a foto desse material, quando ele chegou pra mim, eu postei a foto dele lá no Insta, eu tive um comentário de que um final polêmico e tal. Eu falei, ixi, fiquei com medo de ler, não vou mentir não, viu? Eu fiquei com medo. Mas, lendo aqui, eu entendo o porquê de pode ter sido polêmico. Entendo mesmo, porque, vamos lá, qual é a premissa de Y, o Último Homem? Todos os seres vivos que possuem o cromossomo Y, né, que é o do homem, que é XY, todos eles foram aniquilados da face da Terra, com exceção de dois, que é o protagonista, que é o Yorick, e o macaco dele, que é o Ampersand. Só eles dois sobreviveram. Todos os outros de todas as outras espécies morreram. E a gente fica na curiosidade de, certo, por que que ele sobreviveu? Por que que ele e o macaco, que também é macho, sobreviveram? O que que aconteceu? Qual é o segredo? Qual é o mistério? Bom, aqui é revelado. E aí talvez a explicação para esse mistério pode não ter sido tão interessante, porque na real, eu não vou falar não vou entrar em detalhes. Daqui a pouco eu vou fazer uma parte do vídeo com spoilers, tá? Já que é o último volume, então eu vou dar minhas considerações finais e falar principalmente sobre esse volume aqui. Então eu vou dar minhas considerações finais. Bom, o que acontece nesse volume? A gente tem a parte final da saga do Yorick, porque depois que ele se descobre sendo a última pessoa da face da Terra, ou o último homem pelo menos, ele decide fazer uma coisa. Ele decide procurar pela namorada dele, que é a Beth, né? Como a gente fala aqui em português, em inglês é Beth, né? E aí a Beth, ele vai atrás dela, procurando, sabendo, tentando encontrá-la. Ele sabe que ela está na França, então tem toda uma jornada até ele conseguir chegar na França, onde ela está, para daí ele encontrá-la, né, e poder viver a sua vida feliz e tranquilamente. Eu estou abrindo as páginas aleatoriamente aqui, se sair alguma coisa de spoiler, é isso aí mesmo, viu, jovens? A vida é isso. Às vezes você tá pronto, às vezes você não tá e você recebe o que você quer, ou às vezes não. Certo? Então, eu tô mostrando assim algumas imagens porque recebi um comentário num vídeo antigo hoje, e um dos comentários que tinha lá, antigos também, dizia que é interessante, imagina alguém falar sobre um jogo de videogame e não mostrar o jogo, né? E eu fiquei, porra, é mesmo. Então tá aí a obra enquanto eu tô falando. Apesar de que, diferente de jogo, é mais uma questão de preguiça da gente, né? A gente quer que a pessoa que está fazendo o vídeo dê tudo pra gente. E eu não sou desse tipo. Eu não sou esse tipo de pessoa que dá as coisas na mão, não. Eu sou do tipo que manda ir buscar. Você quer? Vá buscar. Então eu nunca fui de mostrar muitas imagens, porque a ideia era meio que você quer ver as imagens do quadrinho? Procura na internet, porra. Como vocês acham isso, entendeu? Enfim, voltando. Então ele vai atrás da Beth para poder encontrar com ela, porque ele quer casar com ela, ele quer ter filhos com ela. E a gente vai encontrando percalços no caminho, né, do Yorick, acompanhando ele, como ele resolve esses percalços. Ele está sendo acompanhado da Agente 355, que faz parte de um grupo militar secreto, culto, enfim, que ajuda ele. Ela é obrigada, ela recebe uma missão de ajudá-lo a reencontrar a mulher dele, né, a futura mulher dele. E ele vai, enfim, rolo, muita enrolação, vai pra lá, vai pra cá, faz isso, acontece aquilo, outro. E aí, nessa história, ele finalmente encontra o que ele queria, que é a resposta de por que ele foi o último homem, e também encontra a mulher dele, porque, tipo, eita, se bem que eu acho que isso foi um spoiler. Enfim, bom, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre da obra de maneira geral. É uma obra muito boa. Padrão Vertigo, velho. Eu acho que a Vertigo dificilmente tem histórias que sejam ruins, sabe? A Vertigo geralmente tem obras que trazem elementos que são mais profundos,
Não todas, obviamente, mas alguns trazem elementos mais profundos que discutem mais alguns elementos que geralmente as histórias de super-heróis não têm espaço para discutir porque não é isso que a galera quer. No caso de Y Último Homem, a gente vai discutir quais são os nossos desejos, de onde os nossos desejos vêm, quantas vezes a gente luta contra os nossos desejos e as consequências disso. Também o fato de você dar valor às coisas que você tem próximas ou às coisas que estão juntas, né? Tão próximas. Dar valor às coisas que de fato você tem ao invés de buscar algo que é inalcançável ou que às vezes você até sabe no seu ser que não era exatamente aquilo. Tem até um momento aqui que ele faz uma brincadeirinha com o próprio estilo de quadrinhos e esse tipo de coisa, né? Não quero dar muitos detalhes agora. Mas assim, de maneira geral, é uma história muito bacana. O problema para mim, como leitor, foi ter que esperar muito para os volumes saírem e isso abaixou a minha vontade de leitura e lenhou a minha memória. Então eu peguei esse volume para ler, assim como eu peguei o anterior, com muito espaço. Eu já não lembrava de mais nada, tinha uma leve lembrança das coisas. Então eu fui na cara e na coragem, só que mesmo assim a história é tão boa e tão bem organizada que ela me pegou. Porque os diálogos são muito bem construídos em termos de mostrar a personalidade de cada um dos personagens que tem aqui. De como cada um deles se comporta, as características, os diálogos são reais. E isso pra mim hoje em dia tem sido um detalhe cada vez mais importante. Quanto mais parecido com a vida real, mais impactante pra mim é o quadrinho, mais eu gosto dele. Quanto mais artificial ele é, menos eu gosto, mais me distancia, né? Ainda mais em termos de narrativas como essa daqui, né? Onde você tem personagens que precisam demonstrar os sentimentos deles e por aí vai. Em termos de arte, a arte das pessoas que estão envolvidas, que é o OA, não sei, Goran Sudska e o Pia ou a Pia Guerra, né? Assim como o Brian K. Vaughan, que é quem escreve, e o trabalho de todos eles combina muito bem. A arte combina muito bem com a história, retrata bem essa questão de como passar uma história. Combina, velho. Eu não sei explicar porque eu não sou ilustrador, mas enfim, a arte combina muito. As capas que a gente tem aqui para as histórias também dizem muito sobre o que vai acontecer no volume, tá? Trabalho excelente de todo mundo. Muito bem realizado, muito bem finalizado. A edição da Panini, obviamente, é esse calhamaço, como a galera diz, né? Nem sei quantas páginas tem, deixa eu ver se aqui atrás diz, eu acho que não. 328 páginas, é bastante página. R$100 vale? Não sei, aí eu não vou entrar nesse demérito não. Mas a gente tem aqui a parte de trás, com algumas informações e algumas resenhas de veículos, né, que falam sobre quadrinhos. A capa também aqui envernizada, tá vendo? Viu a luz brilhando aí, ó. Flim, 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 flim. Então tá envernizada. E é isso, essa é a geral de Y Último Homem. Falando sobre esse volume, falando um pouquinho sobre a minha opinião do final. Complicado. Eu vou dar o aviso aqui pra você que tá ouvindo ou que tá vendo. A partir de agora vai ter spoiler se você não quiser saber o final. Um beijo, um queijo e até o próximo vídeo do Nerd Rider. Se você veio aqui atrás do final ou se você quer saber, você também leu, quer saber a opinião de outras pessoas, eu digo que o final para mim não foi ruim não. Foi um final condizente com a obra. A explicação eu achei um recurso barato. Sabe quando uma pessoa te pergunta uma coisa e você dá dando uma de Vitor metaforando, você dá o C2 ou o S2, né? Você faz o afastamento verbal, você dá o migué, né? E colocando em outras palavras, e você não responde a pessoa de fato. O final pra mim, ou a explicação de por que o Yorick é o último homem foi desse jeito. Não foi dito assim 100%, olha, ele é o último homem por causa disso. Porque ao mesmo tempo que diz, e a explicação, caso você queira saber, é que foram feitos clones de pessoas, e quando nasceu o primeiro clone, que foi um clone feminino, a partir deste momento, todos os outros seres que eram masculinos começaram a morrer. E a explicação que é dada do porquê que isso aconteceu é porque como se a gente fizesse parte de uma rede neural onde todos os cérebros e todos os seres humanos estão conectados de alguma forma. Então, quando
uma pessoa aprende uma coisa, as outras eventualmente também aprendem, e isso explicaria os saltos evolutivos que a gente tem. O exemplo que eles dão é que tinha uma ilha com um macaco, uma ilha, né, com um tipo de macaco específico, que aprendeu a lavar uma batata doce para poder comer. E ele ensinou para todos os macacos na ilha dele. E aí, em uma outra ilha, nessa mesma época, outros macacos começaram a fazer isso também, sem nunca ter nenhum tipo de troca ou informação ou convivência. E aí a explicação seria que todos os pensamentos dessas pessoas estariam nessa rede neural que todo mundo compartilharia, de uma forma ou outra, através dos genes da gente. Eles teriam captado essa informação dos outros macacos e teriam replicado isso também. E aí, a ideia de todos os machos terem morrido seria por causa disso. A partir do momento que a primeira fêmea saiu, ficou claro que não havia necessidade mais de haverem os machos para reproduzirem os seres humanos. Então, por causa disso, se eles não têm mais utilidade, eles começaram a morrer. Só que aí, ao mesmo tempo, tem uma outra explicação mística e budista, ou sei lá qual é, de mesmo da brisa, que explica, e tem mais uma outra que explica também na brisa. E aí é interessante a brincadeirinha que eu falei que o Brackenvoll faz com a gente, é que ele coloca o Yorick como se fosse a gente. Então, tipo, eles explicaram um negócio lá sobre uma rede que todo mundo compartilha, é por causa disso que todos os machos morreram. Sacou? Então rola essa piadinha aí, esse trocaralho, ele faz essa brincadeirinha. Eu achei essa parte da explicação de não dizer definitivamente qual é a correta, insinuando fortemente que uma existe, ou que essa daqui é a mais possível, mas sem ter nenhum tipo de prova, e tendo outras também que também não tem nenhum tipo de prova, ele está querendo provavelmente testar a gente. Então, se você é uma pessoa que é ateísta ou acredita na ciência, mas ignora a fé, você vai acreditar na explicação científica. Se você é uma pessoa mais religiosa, você vai acreditar na explicação religiosa. E se você é muito louco, você vai acreditar na explicação muito louca. É isso que ele coloca. E deixa a cargo da pessoa escolher. Então, isso pra mim foi uma saída meio sacana. Por que não assumir e falar que esse daqui é o certo, em vez de deixar a possibilidade de todo mundo ficar interpretando? É aquela coisa, as pessoas são livres para interpretarem o que elas quiserem. Porra, mas, caralho, você que tá escrevendo um negócio, diz para as pessoas o que é, para quem ficar deixando na brisa? Desnecessário. E com relação ao objetivo dele, né, que era saber por que ele foi um dos últimos sobreviventes, e reencontrar com a Beth. Então ele reencontra com a Beth, só que esse reencontro dele é merda, assim, ao mesmo tempo que ele estava muito ansioso para reencontrar com ela, o que ele queria na verdade ele já tinha com ele o tempo inteiro. Aí tipo, no final ele se dá conta. Achei meio clichê, meio bobinho, meio romance adolescente, sabe? Comédia romântica, onde o cara se dá conta no final de que tudo que ele quis era a mulher que ele estava tentando destratar ou de fingir que não gostava e coisas do tipo. Achei meio merda. Aí ao mesmo tempo vai tragicome, né? Tanto que um dos nomes dos capítulos é tragicomédia, justamente por causa disso. Na hora que ele se dá conta de quem é que ele quer ficar realmente, ele vai ficar com a pessoa morre. Aí fica naquela, né, e tal. Bom, mais pra frente rola um flash forward de 60 anos, e aí durante a explicação de como é que surgiram, como é que os machos provavelmente foram destruídos, fala-se também em criar clones do Yorick, porque ele era o último homem, né? É imune ao que aconteceu, então vamos reproduzi-lo para que possa repovoar a população de maneira geral. Passa-se 60 anos e isso ainda não foi feito, e aí a gente encontra o Yorick original, né? Inclusive esse coroa aqui da capa é ele, né? Com mais de 60 anos, ou quase 80 provavelmente. E o final fica aquela coisa do tipo, olha, ele fugiu, ele morreu, o que aconteceu com ele? Bom, ele obviamente fugiu, né? De imediato já fica claro, porque um Yorick mais novo vem visitar ele, e quando ele entra, ele tá amarrado com a camisa de força, e tipo, não faz sentido. Ele tá preso daquele jeito porque ele era ilusionista, então escapar de camisa de força para ele era um trabalho simples, entende? O problema dele não era nem esse, assim, de fugir, que eles colocam ele para ficar prisioneiro porque ele tinha problemas de suicídio, de tentar se suicidar e coisas do tipo, então eles prendem ele para que ele não se mate. Só que eu acho que isso não é besteira, mas enfim. Não a questão do suicídio, tá? Pelo amor de Deus. O que eu quero dizer que eu acho que a besteira é o que ele diz aqui de que eles prenderam ele porque ele estava querendo se suicidar. Isso pra mim é mentira. É outra coisa que tinha envolvido aqui
que fica a nível de cada um, fica a cargo de cada um entender. Mas o suicídio é um assunto sério, inclusive se você já teve ou tem pensamento sobre isso, liga para a linha amarela, procura ajuda, não faz besteira, procura ajuda, liga para alguém, conversa com alguém para as pessoas poderem te ajudar, certo? Aproveitar que a gente está em setembro amarelo, então procurem ajuda. E aí voltando pro quadrinho, ele escapa e fica assim aquele final bonito e tal. Enfim, velho, eu gostei da obra, sabe? Não achei ruim, não. Eu achei que foi condizente com a obra inteira. Se ele começou como ilusionista, você fecha o ciclo com ele fazendo o que ele fazia de melhor, que era escapar, né? Ele é um escapista. Então é bacana, sem contar que pode ser uma interpretação minha, mas o escapismo dele, no caso de escapar da ilusão, fica como reflexo para quem lê quadrinho, né? Isso aqui é um escapismo, velho. O que a gente está fazendo quando a gente começa a ler um quadrinho? A gente escapa do mundo real por algumas horas, ou alguns dias, ou alguns minutos, depende do quanto você vai ler, ou o que você vai ler, até o ponto onde aí depois a gente precisa voltar, né? A gente fica preso naquelas amarras, mas eventualmente a gente se solta. Já sou muito louco aqui também, não esse muito louco, é muito louco naturalmente mesmo, viajando aqui. Mas enfim, eu gostei muito, velho, eu gostei muito disso daqui, viu? Muito bom. Vale a pena comprar sim. O final talvez seja polêmico, porque final é complicado, velho. Tem algumas coisas que fica a cargo de cada um, né? Algumas coisas do tipo a interpretação que você vai dar para as cenas, qual o valor que elas têm, um quadrinho, como qualquer outra obra, é uma coisa que está muito aberta à interpretação de cada pessoa que lê, da bagagem que ela tem para entender o subtexto, né? É como se fosse o iceberg, igual a gente costuma ver. A gente vê a ponta do iceberg, mas debaixo dele temos várias camadas muito mais profundas que aí vai depender de cada um, né? Da bagagem que cada um tem. Para mim, valeu a pena o tempo, valeu a pena o dinheiro, valeu a pena o crescimento. Confesso que eu não gosto muito desse tipo de obra que pega você por uma pergunta, sabe? E Ataque dos Titãs, estou falando com você. Deixa eu já me preparar que eu vou fazer a próxima resenha. Eu não gosto muito desse tipo de obra não, mas eventualmente algumas compensam. E eu acho que esse foi o caso. Apesar de tentar pegar você pela pergunta de por que ele é o último homem, eu confesso que em vários momentos eu me vi totalmente envolvido na peregrinação do Yorick, que eu acabei esquecendo da pergunta, tá ligado? Então eu acho que é sobre isso, é sobre a peregrinação, é sobre a busca de algo, se o que a gente busca vale a pena, se não vale, e por aí vai. Eu acho que essa é a ideia principal que a obra tenta passar pra gente. Bom, então é isso, o vídeo ficou um pouquinho grande, mas afinal, né, uma obra que precisava ser um pouco mais discutida, e como é final, eu decidi fazer meio que esses dois momentos. Bom, agora é o seu momento. Você também achou o final polêmico? Achou uma porcaria? Achou bom? O que você achou do final? Eu achei muito bom. Confesso que pra mim valeu a pena. Mas e você? Deixa aí nos comentários. Vamos bater um papo, trocar uma ideia. Enquanto isso eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Aquele um beijo, um queijo e até a próxima resenha do Nerd Rider.